Aula de hoje, como usar o equalizador, tá bom? Samuel, quantas pessoas tem agora na live? Só pra gente saber. 606 pessoas, mas só tem 234 likes. Não vou começar, não. Tira o daí. Tira, não vou, não. Pô, tem 600 pessoas na live, só tem 200 curtidas. Ninguém tá gostando da live ainda, né? Ninguém tá gostando. Tô brincando, eu tô brincando. Eu voltar pro chat. Dê sua curtida aí, porque o YouTube entrega pra mais gente. Ele distribui quando você curte, ele gosta disso. Dê uma curtida aí e vamos começar. Tô brincando, tá? Tô brincando. Mas curte aí que vale a pena, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje. Você vai sair daqui com uma nova visão sobre equalizador. Independe de que mesa seja, analógica ou digital. É importantíssimo, porque o equalizador é uma ferramenta poderosa, né? Para você fazer aquele som perfeito, né? Tirar e corrigir aquelas frequências que você não gosta, equalizador. Vamos lá então? Começou, Samuel. Como usar o equalizador? Essa foto bonita aí de um EQ da Ciclotron, que eu inclusive já usei muito e eu tenho um desse, ó, há muitos anos. 31 bandas. Vamos lá. O que faz um equalizador? É uma ferramenta que permite ajustar o volume de frequências individuais de uma fonte de áudio. O que mais que ele faz? Vamos ver. Resumindo, o equalizador é uma ferramenta poderosa para correção de frequências. Vamos ler de novo isso aqui? É uma ferramenta poderosa para correção de frequências. Eu vou ler de novo para quem não entendeu. Equalizador é uma ferramenta poderosa para correção de frequências. Então vamos entender o que é frequência, porque quando a gente fala de frequência, tem alguma coisa que a gente fica meio embolado na cabeça aí, né? Algumas aplicações que você pode usar no equalizador: equilibrar sistema do PA, correção de caixa de retorno, ajustar a resposta de alguns microfones, equalizar instrumentos musicais quando é necessário, corrigir amplificadores de instrumento, lembrando que o próprio instrumento também tem equalizador. O violão tem o próprio equalizador, a guitarra também tem, o contrabaixo também tem. Ou seja, no próprio instrumento você tem equalizador, que o próprio músico usa para ajustar aquele timbre bonitão ali, né? Tirar uma nota melhor, ajustar ali a qualidade do instrumento. Equalizador, isso aqui são só algumas aplicações. O seu telefone celular tem equalizador. A sua televisão em casa tem equalizador. Olha que legal, né? Mas, Aguinaldo, como é que eu uso o equalizador? Primeiro você tem que entender o seguinte: o que são frequências em um equalizador? Porque olhar para aquele monte de botãozinho ali e ler é mole. Agora, o que são frequências? Vamos entender? Vamos lá. A frequência é conhecida como Hertz, que usa números para descrever a faixa de frequência específica para se fazer o ajuste. Lembre de cima ali, ó, Hertz. Frequências baixas vão de 20 até 999 Hertz. As altas frequências começam em 1 kHz ou 1000 Hz e vão até 20 kHz ou 20.000 Hz. Botou o K, virou 1000, né? Eu tenho 10K de seguidores, 10.000 seguidores. Então já sabe que K é 1000. A partir de 1000 é 1K, ou você pode escrever também 1000 Hz. Eu prefiro colocar 1K, né? 1K Hz. Já sabe que é 1000. Só para você entender um pouquinho como é que funciona essa questão de leitura de frequência, tá? Vamos lá. Como sabemos qual é a frequência que precisa ser ajustada em um equalizador? Que legal, né? Equalizador. Como a gente sabe, por exemplo, qual é a frequência? Vamos lá. Quem se dedica muito ao mundo do áudio costuma prestar muita atenção ao equipamento. Agora então com tela, com display colorido, né? Todo mundo, nossa, que mesa bonita. Nossa, que microfone bonito, display na tela, que legal, né? O equipamento realmente chama atenção, que na verdade, né, tira a gente meio de, que legal, bonito, né? Equipamento. Só que a gente se esquece que a ferramenta mais importante são os nossos
ouvidos. Amigo. Para que você saiba usar um equalizador, você primeiro tem que saber usar o ouvido. Irmão. É o que eu venho falando há muito tempo. Não dá para pular a etapa. Não dá para você pular essa etapa. Não adianta eu aprender como funciona o equalizador se eu não consigo identificar a frequência que eu vou ter que colocar ou tirar nesse equalizador. Então você imagina o seguinte. Olha para essa tela aí. Esse é um equalizador de 31 bandas. Equalizador você pode ter de 5, de 6, 7, 10, até 31 bandas. Depende do equipamento, depende do que você tem à disposição. Vai de 5 até 31 bandas você pode ter equalizador. Equalizador gráfico, né? Não é região de frequência. Você imagina que isso aí tem 31 frequências. Se você olhar na parte de cima aqui, ó, aqui tem uma leitura. Olha aqui que legal, ó. Tem a leitura que começa de 20 e que vai até 20K. Eu aqui tenho várias frequências que são identificadas por numerais, né? Que na verdade são tons. Como se fossem notas musicais. São frequências. Mas, Agnaldo, como é que eu faço para aprender o que são frequências? Aí é que vem o segredo. Treinando seus ouvidos. Lembra que eu falo sempre isso? De nada adianta eu aprender a usar um equalizador, rodar botão, se eu não consigo identificar o que eu preciso mudar. Não é? Vamos lá. Então vamos começar a nossa aula da seguinte forma. Esse equalizador, ele tem frequências de 20 a 20K. É um espectro grande, que vai desde a frequência mais grave, que a gente chama de subgrave, até a frequência mais aguda, né, que é 20K. Esse é o espectro que o ouvido humano de uma pessoa nova ali, um bebê, consegue ouvir bem, de 20 até 20 mil. Você vai ficando um pouquinho mais velho, vai chegando a uma idade mais avançada, você vai perdendo essas altas frequências aí. Você perde o 20, o 19, o 18, o 17. Eu, por exemplo, ouço até 15 mil. Eu acho que ouço até bem pela idade que eu tenho, né? Até 15 mil. Tem gente mais nova aí que não consegue chegar a 12. É um problema. Você quer isso? A audição usando volume muito alto. Não tendo cuidado com a sua audição. Dormindo com fone de ouvido. Tudo isso é importante você entender que você precisa cuidar da audição para que você ouça as frequências que você precisa. Então o ouvido humano, na verdade, costuma ouvir de 20 a 20 mil. Por isso que o gráfico vai de 20 a 20 mil. Agora vamos lá. Nesse equalizador, nós temos 31 frequências diferentes. Mas, Agnaldo, se eu levantar uma frequência dessa, faz diferença? Vamos fazer um teste rápido aqui na minha voz? Eu coloquei aqui um EQ na minha voz. Deixa eu achar ele aqui, Samuel, que eu não estou nele. Deixa eu botar aqui, não. Na verdade, já está nele aqui, mas eu vou mudar aqui eu vou mudar para o canal 2. O canal 2 não tem nada. Aqui deixar off. Deixa eu mudar no canal 2. 32. Deixa eu ligar aqui. E deixa eu ir para o canal 2. Vamos lá. Pronto, canal 2 está aqui. Agora sou eu. Esse é um gráfico de 31 bandas. Tá certo? A minha voz está aqui. Então vamos aqui numa frequência qualquer. Vamos pegar aqui 500, por exemplo. Vou subir 500. 500, desculpa. Subi 800. Mudou alguma coisa aí? Mudou, né? Eu vou tirar esse 800. Tirei. Mudou? Mudou também. Voltei 800 para o lugar. Vamos tirar uma frequência mais alta? Qualquer uma dessas aqui. Vamos tirar, por exemplo, 5 mil. Tirei 5 mil. Mudou a voz? Sim, mudou, né? Vou colocar 5 mil. Som, Qualquer frequência dessa aqui que eu fizer, se eu colocar ou tirar, vai fazer diferença. Posso ir para outra aqui um pouquinho mais baixa. Vamos para 315. Olha a diferença no 315. E olha a diferença que faz quando eu tiro. Coloquei, voltou para o flat. Conseguiu entender que qualquer frequência dessas 31 que você mexa aqui, você vai conseguir definir? Evidente, de 15 para cima eu não ouço, então essa frequência mais alta aqui, a gente não vai ouvir, nem o YouTube responde a partir disso. Mas até 15 mil, sim. As frequências mais baixas são as mais graves, 20,
30, 40, 50, 63, 80, 100, 125, são frequências mais graves. Mas vamos fazer um teste nós aqui, presta atenção, não faça pergunta por enquanto não. A gente vai fazer muita pergunta já já. Nesse gráfico, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir esse gráfico em 3 regiões de frequência. Mas, Aguinaldo, é região ou é frequência? Grave, médio e agudo. Bom, grave não é só uma frequência, é uma região. Médio também não é só uma frequência, é uma região de frequências de médio. Você sabia disso? Agudo também não é só uma frequência, tem uma região de frequências agudas. Naquele gráfico ali, 31 bandas, eu tenho várias frequências que são agudas, né? Então vamos entender como é que funciona isso? Vamos lá. Num equalizador, por exemplo, de mesa de som comum, se você já tem uma aí, se você olhar para o lado dela, você vai ver isso aqui, ó. Um EQ, high, mid e low. E do lado, você tem aqui a frequência do equalizador. Por exemplo, o agudo está ali em 12K. O médio, que é o mid, está em 2.5K. E o grave, 80 Hz. Mas como é que funciona esse, Aguinaldo? 12 mil só? Pô, mas naquele gráfico de 31 bandas eu vou usar uma frequência só? Então, esse aí é um filtro Kelvin, de agudo e de grave, onde você tem a frequência principal e, por exemplo, a do agudo para cima, quando você sobe 12 mil, todo mundo vai junto. De 80 para baixo, até 20 Hz, quando você abre aquele grave ou fecha, vai todo mundo junto. Mas você não tem nada de 80, por exemplo, até 1K. Ué, mas fica um buraco? Só para você entender como é que é difícil você equalizar com apenas 3 ali frequências para você mexer, não é? Mas vamos lá, vamos entender isso aqui, por exemplo. Esse gráfico aqui, ele tem 31 bandas. Eu fiz uma divisão um pouco diferente, mas você vai entender por quê. Eu dividi esse gráfico em 3 regiões, tá? Entenda como é que funciona um equalizador gráfico. Vamos dividir nessas 3 regiões? Então eu dividi esse gráfico em 3 regiões. Grave, médio e agudo. Você entendeu por que são regiões? Porque o grave eu fiz de 20 a 250, que é normalmente a frequência grave. É lógico que eu posso dividir em mais regiões, mas eu dividi em 3. Em médio eu dividi ali de 315 a 2,5. São várias frequências, né? Lembra que a mesa só usou 1K? Então. Agudo, de 350 a 20 mil, ou 3.15 até 20 mil. Tá entendido? Eu fiz uma divisão só para a gente entender como é que funciona um gráfico. Grave, as frequências mais baixas, médias e agudas. É assim que está esse grave se eu dividir em 3 regiões. É evidente que tem muito mais que isso. Tem grave, médio, médio agudo, agudo, não é isso? A gente vai ver mais na frente. Mas o que eu fiz para a gente poder fazer um teste? Eu peguei essas 3 regiões, para você entender, ó, de 20 a 250, o médio de 315 a 2,5. Olha quantas frequências tem nessa região de médio ali. 315, 400, 500, 630, 800, 1K, 1.25, 1.6, 2K, 2,5. Isso só na região média. E a mesa de som pegou uma só, uma frequência. É evidente que você tem o fator Q, né, que é a largura de banda, que vai arrastar algumas frequências em volta para cima, mas a de pico daquela mesa analógica é 1K, ou melhor, 2,5, perdão. Então ali, agudo de 350 até 20K são as frequências que tem. Presta atenção, mas como é que eu vou entender frequência, Aguinaldo? Eu não sei o que é médio, eu não sabia que era assim, que tinha tanta frequência. Então, presta atenção numa coisa aqui. Eu fiz uma coisa mais fácil para a gente entender, para a gente começar a nossa aula aqui hoje. Eu dividi esse gráfico em 3 regiões e para cada região dessa eu peguei a frequência central. Por exemplo, a de grave eu peguei 80. Está vendo ali o espectro? Olha lá. Está vendo como é que está a frequência ali? 20, 25, 31, eu peguei 80. A de médio eu peguei 1K, só uma. A de agudo eu escolhi 8K. Eu podia escolher 10, 12, dependendo da mesa, essa frequência muda. Inclusive a mesa que eu mostrei antes, a frequência de agudo é de 12K. Aqui eu escolhi 8. Então a gente vai trabalhar com apenas 3 frequências. Uma de grave,
uma de médio e uma de agudo. E essas 3 frequências, eu coloquei 6 dBzinho para cima e 6 dBzinho para baixo. Lembrando que nesse equalizador você tem até 15 dB para cima, 15 para baixo, igual a mesa de som normal. Alguns equalizadores têm 12, outros têm 18, você tem 15 dB para cima, 15 para baixo, para você poder aumentar e abaixar essa frequência. E no meio, flat, porque você nem colocou e nem tirou, você deixa no meio. Igual mesa de som, deixou o equalizador no meio, significa que você não tirou e você não colocou. Meio é flat, é o som original, tá bom? Tá entendido então o que é isso? Separamos 3 frequências, então começa a pegar o caderno aí, por favor. Pega o caderno e a caneta, coloca o fone no ouvido, que a gente vai fazer um teste de frequências. Para esse teste, o primeiro teste, eu vou usar o famoso ruído rosa, que é um pink noise, conhecido como pink noise. Toda mesa de som digital tem. E se você tem analógico, você pode baixar esse pink noise no YouTube, por exemplo, plugar na mesa e colocar esse pink noise para tocar na sua mesa de som, na sua analógica, para você poder testar, por exemplo, alto-falante, testar um fone. Esse ruído rosa é um ruído que contém uma variedade aleatória de todas as frequências audíveis, né? Muito usado em testes de alto-falante, fones e caixa de som. Então, quando você vai para um show grande, que você vê aquele cara fazendo um teste, isso é um ruído rosa. Ele tem todas as frequências, de 20 a 20 mil. Então, se eu tirar uma frequência de qualquer ruído rosa desse, você vai perceber a diferença. Lembrou que nós temos 3 frequências? 80, 1K e 8K. Então, nós temos 80 de grave, 1K de médio e 8K de agudo. São essas 3 frequências que nós vamos testar agora. Então, vamos lá? Colocou o fone? Colocou, né? A gente vai fazer um teste de ruído rosa. Olha para cima ali, que está assim, ó, ruído rosa mais 6 dB. Então, o que vai acontecer agora no seu fone é que você vai ouvir primeiro o ruído rosa em flat, ou seja, sem nenhuma mudança, e depois, deixa a tela do ruído rosa, para deixar que eu vou explicando aqui. Você vai primeiro ouvir um ruído flat, que é o ruído rosa sem modificação. Depois vai entrar a modificação dele em 80 Hz. Eu vou subir aquela frequência de 80 no gráfico de 30, só ela. Você vai entender a modificação que vai ter nesse som apenas com uma frequência. Depois vai entrar média, depois vai entrar agudo. Para cima, tá bom? Então coloca o fone aí, vou parar aqui a música e vamos ouvir essa frequência. É um ruído rosa, tá? Ele é chatinho mesmo. É só para você entender a diferença da frequência quando muda. Isso chama-se percepção auditiva. Para você entender se o grave mudou, se o médio mudou ou se o agudo mudou, com aquela pequena frequênciazinha que eu estou escolhendo. Tá bom? Lembrando que, para cada mudança, volta o flat, que é para você se acostumar com o som original. Depois vem a mudança. Depois da mudança, vem o flat de novo. Outra mudança. Então, o flat sempre vem para que você se acostume com o som original, para você entender a mudança quando ela acontece. Então, ouça aí apenas 3 frequências. Posso começar? Todo mundo de fone? Sim, o pessoal respondeu aí. Estão de fone? Coloca no chat aí, tá Cadê? de fone já? Podemos começar? Vou dar aqui um minutinho para todo mundo colocar o fone. Enquanto isso, Vou tomar água. Porque, olha só, Aguinaldo, eu estou no celular, você não vai ouvir o grave. A mudança do grave no celular não tem, amigo. 80 Hz no celular você não vai ouvir. Né? Você vai ouvir acima de 125, 160. 80 você não ouve no celular. O médio e o agudo você vai ouvir a diferença. ó, o Serlon Dias mandou aí um superchat pra gente. Bota na tela aí pra gente ver, pô. Cadê você? Mandou também, o Rodrigo também mandou um superchat pra gente. O Alan mandou R$10, colocou: fala, meu professor, que bom ver esse projeto crescendo. Deus continue abençoando vocês. Forte abraço. Tá todo mundo de fone aqui, ó. O Sim. Jefferson Pereira mandou R$5 também. Manda um fone caseiro. Queria muito, mas não dá pra eu comprar. Tá barato, rapaz. Tá barato o Casê ZX. Tá 300 e pouco, baixou até o preço. Melhor, em alguns lugares, né? Em alguns aumentou. Tem lá na Casê Music Store que entrega para você na sua casa. Os caras têm uma qualidade incrível. Inclusive o Anderson é um grande amigo, um cara muito honesto, viu? Casê Music Store. Ainda tem cupom de desconto lá, Aguinaldo Casê. Só colocar lá. Olha só.
Vamos lá então? Tá todo mundo de fone, pronto Bora. para começar. Só tô achando estranho o seguinte, 843 pessoas assistindo e só 544 likes. Eles vão dar like já já. Vai. Deixa eles. Vambora? Então, ruído rosa com mais 6 dB para a gente identificar essas 3 frequências aí. Deixa na tela só o ruído rosa. Vambora. Começando, hein? Primeiro flat. E aí? Lembrando que a frequência de grave é difícil de você notar a diferença se o seu fone não for um fone que tem essa frequência bem presente. Lembrando que quem usa fone caseiro com borrachinha, essa borrachinha tem que estar bem vedada no ouvido, que se a borrachinha estiver frouxa, o grave não vem. Né? O grave vem da sua colocação perfeita do fone no ouvido, com aquela vedação boa para que você tenha o grave. Se tiver o fone para fora, a borrachinha estiver frouxa, o grave não vem. Já falei isso várias vezes. O grave é difícil, o médio e o agudo você identifica fácil. E detalhe, esse grave é 80. Se eu colocar um grave mais para baixo, você não vai ouvir mesmo, se não tiver um fone bom. Por isso que eu falo, compra um fone de qualidade, né? ZAX, ZAR, para você ter esse grave bonito no fone. Agora a gente vai fazer o contrário. O ruído rosa, ele vai ser para menos, tá? Vamos lá. Agora é para baixo. A gente vai tirar essa frequência, para você entender o que acontece quando você tira isso. Preste atenção aí, que nós temos um teste. Vai prestando atenção que o teste é top. Até agora não anota nada, só ouça. Estamos fazendo um aquecimento aqui. Vamos lá. Não muda nada não, né? Tirar só a frequênciazinha, né? Não é? Muda nada não. Agora, você começou a entender que não é só saber usar a ferramenta, você tem que identificar frequências para você usar uma ferramenta? Agora eu vou dificultar um pouquinho para vocês. E olha que são só 3 frequências, agudo, médio e grave. Tá bom? A gente pode fazer um pouquinho diferente. A gente pode, por exemplo, dividir esse gráfico, deixa eu voltar aqui, peraí, em 5 frequências. Que seriam as frequências que a gente usa normalmente, só 5. Lembrando que são 31 no gráfico aí. Então o que eu fiz aqui? Eu dividi em 5, low, só que esse low aqui está 50, não é 50 não, tá? É 80. Porque 50 é uma frequência de subgrave. Se a maioria aqui não tiver um fone bom, não vai ouvir essa frequência. Então o que eu fiz? Eu continuei com 80 Hz, que é uma frequência mais alta, e a maioria dos fones consegue identificar. 50 Hz, amigos, só fone top, vai identificar bem. Low mid significa médio grave, 200 Hz. Eu dividi agora em 5. Médio, 800. Médio agudo em 315 e agudo em 10K. Na minha voz, eu não vou colocar 80, que não vai fazer diferença. Eu posso até tirar aqui o filtro, vim aqui no gráfico, ó, tirei o filtro aqui, deixei minha voz flat. Vamos aqui no gráfico para a gente colocar 80, só para você ver a diferença quando você aumenta 80. 80 na minha voz. Ei, aumentei. Mudou, rapaz. Ó.
Voz de locutor, ficou um gravão bonito, hein? Vou tirar 80, tirei 80, mudou também. Voltei 80, tá? Fletei. Vamos agora para a segunda frequência, que é 200. Vamos ver se muda realmente minha voz? Atenção, subiu 200, oi, oi, som, alô, ei, ei. Mudou aí? Mudou, né? Tirei 200, ei, 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 ficou meio anasalado, né? Como é que faz falta uma frequência, né? Impressionante, né? Quando você não sabe, você acaba estragando o som. Voltei aqui. Deixa eu botar meu filtro, porque tem um grave que me incomoda. Vamos agora para a terceira frequência, que é 800. Presta atenção como é que muda. Só 800 aqui, eu estou no gráfico aqui na minha voz. Aumentei 800. Ei, ei, meu Deus do céu, voz no balde, né? Que loucura. Vamos tirar 800. Tirei 800. Mudou também? Mudou. Tudo que você coloca, qualquer frequência que você vai usar nesse grave vai mudar. Fletei de novo. Vamos para a quarta frequência, que é médio agudo. 315. Vamos lá? 350. Vou aumentar 350. Aumentei. Ei, alô. Ficou aquele médio agudozinho, né? Chato, ó. Como é que ficou agora? Tirei 350. Ei, ei, ei. Se tirar tudo também faz falta. Vamos deixar em flat. Pronto. Agora vamos para o agudo. 10K. 10 mil. Som, alô, som, alô. Ei, rapaz, olha isso, cara. Uma única frequênciazinha de agudo, que são várias, né? Só subiu 10. Tirei ele. Olha como é que fica feio, cara. Como é que a voz fica velada apenas com 10K. Voltei para flat. Ei, ei, agora ficou bonita a voz. Ou seja, em todas elas, sentiu a diferença? Sim. Agora a brincadeira fica mais sério. Como você viu que na voz a frequência já mudou, agora eu quero que vocês peguem papel e caneta. Porque a gente vai fazer agora um teste. E para quebrar o galho de vocês, eu vou fazer um aquecimento primeiro. Então preste atenção, ouça com muito cuidado as mudanças de cada frequência, para que você possa depois fazer um teste comigo. Lembrando que tudo isso aqui faz parte de apenas uma aula de mais de 200 que tem no Áudio na Prática sobre percepção auditiva. Exatamente. Aqui faz parte de apenas uma, que é o módulo de 5 regiões, que eu tenho vários testes que eu falo com os alunos para que aprendam primeiro a identificar frequências. Um violão tem notas musicais. Cada nota dessa, para quem não sabe, é uma frequência diferente, né? Exato. A gente tem várias notas musicais. Quando você vai identificar isso em frequências, começa o nosso problema. Por isso é que muita gente não sabe identificar, por exemplo, está sobrando médio. É médio ou é médio grave? É médio ou é médio agudo? O ideal é que você consiga identificar a região, não só a frequência. A frequência é muito mais difícil para quem tem ouvido absoluto, para descobrir quais são as 31. Nem eu consigo direito isso. Eu erro, algumas acerto, outras, porque é muito difícil, mas a região eu acerto. Isso eu sei acertar, não tem jeito. Já, tempo de estrada, o ouvido já calejou, né? Já sei como é que funciona. Então o ideal é que você pelo menos acerte a região, tá? E aqui a brincadeira é essa, são regiões. Grave, médio agudo e agudo. L grave, LM médio grave, mid médio, que é o M, HM médio agudo e high, que é o H, é o agudo. É um aquecimento. Lê embaixo ali que o aquecimento para mais 6 dB. Então essas frequências vão estar subindo mais 6 dB. Preste atenção, porque o teste vem depois. Vamos lá? Parei a música, vamos embora. Sempre volta para o flat. Depois vem a mudança. É para que você se acostume com o som flat. Nossa.
última. Bom, esse foi o nosso teste das 5 frequências aumentando 6 dB. Você conseguiu entender o que cada frequência faz no som do violão? Apenas uma frequência? Como é que muda ali, né? Eu tenho a minha favorita ali que, por acaso, eu pediria ao músico para colocar se pudesse, né? Dá um tapinha aí nessa frequência aí que eu acho que melhora o som do violão. Qual que você acha dessas 5 frequências que aumentaram que você aumentaria nesse violão? Para você, qual que ficaria melhor nesse violão? Escreve para mim aí. O que você ouviu? Qual é a frequência que você acha que deveria ser aumentada nesse violão? Ficaria mais bonito, melhor, mais limpo o som com mais inteligibilidade, né? Qual é a frequência que você acha? 200 mudou muito. É uma frequência, inclusive, que não se aumenta no violão, tá? É uma frequência que sobra demais em monitores. Vamos ver aqui como é que vocês vão responder. Estridente, 10K, 10K. Todo mundo colocaria mais 10K, isso? Todo mundo em 10K. O Leilebro colocou, não, o César colocaria 350, não colocaria não, César, é muito ruim 350, nossa, fica um som muito médio, aquele médio estridente demais. Ó, Pode... o Thiago agora olha só, pode ser, César, como você pediu mais 350, pode ser que o seu fone tenha uma deficiência nessa frequência. Por isso que eu falo, compre um fone com som que seja bem plano, não é flat, evidente, mas que tenha uma qualidade boa em todas as frequências, né? Que você consiga definir. Quem está de Zax aí sabe o que eu estou falando. A maioria colocaria mais 10K. Eu também colocaria mais 10K. Pronto. Eu gosto desse sonzinho agudinho, né? Como inclusive é um violão ali que eu acho que fica mais bonito esse agudinho, né? Eu gosto. Todo mundo sabe que eu gosto dessa frequência mais alta aí. A maioria colocou 10K. Eu acho que tem um pessoal aí que tem aquela mesa analógica que você mostrou na foto no começo da aula. Por quê? Porque todo mundo tá assim, 80 e 10K. 80. É, a primeira foto, exatamente. 10K. Agora é o seguinte, vamos para o nosso próximo teste. Esse foi colocando. Agora vamos ver. Tirando. Aí presta atenção para saber se alguma frequência dessa você tiraria do violão. Calma, escreve mais nada agora. Vamos agora tirar 6 dB. Preste atenção que é só um aquecimento. A gente não começou o teste ainda, tá? O teste é sério. Só para você entender, para quem entrou agora, a gente está falando sobre como usar um equalizador, não é? Independe do equalizador. Pode ser um gráfico, pode ser um equalizador de bandas, que é mesa analógica, pode ser um equalizador paramétrico, mesa digital. Todos eles trabalham com uma palavrinha chamada frequência. Aguinaldo, o que é frequência? É exatamente o que você acabou de ouvir aí. São frequências que determinam a qualidade do som, ou que você precisa colocar ou tirar. Eu vou dar uma dica depois no final da aula, que é bem interessante, então fica até o final, para você entender como é que você vai utilizar um equalizador gráfico, né? Isso aí é batata. Essa dica você tem que colocar na cabeça, porque com certeza você vai entender que muda muito a relação para você fazer uma equalização. Agora só, para que você saiba utilizar um equalizador, que é uma ferramenta, você precisa aprender a usar uma outra ferramenta, que é o ouvido. Amigo, é o ouvido que determina qual é a frequência que está sobrando no microfone. Não é? Eu estou ouvindo aqui, como é que eu equalizo? Toca aí, meu irmão, por favor, o violão. Tô achando esse violão com grave demais. Eu sei, já defini que é o grave. Tô achando esse violão com médio grave demais. Ó, já sei qual é a região. Para que eu entenda o que ele tem entre 20 e 20 mil,
que uma mesa digital me dá essa possibilidade de eu ter 20 a 20 mil em qualquer das frequências, seja aguda, médio, médio agudo, seja agudo, médio grave ou grave, eu tenho de 20 a 20 mil na digital. Já na analógica, eu tenho frequências definidas. Pior ainda, se eu não souber qual é a frequência que está sobrando, eu posso ir no botão errado e acabar estragando o som do instrumento, ou da voz, ou do microfone, ou da bateria, ou do que seja. Para que eu faça a equalização correta, eu preciso saber qual frequência está sobrando ou faltando, não é? Eu preciso saber. Para isso, é necessário usar a ferramenta chamada ouvido. É o que nós estamos fazendo agora. Então, nesse próximo teste, a gente vai saber essas 5 frequências, o que acontece no violão quando a gente tira cada uma delas. Ouça aí. Médio grave. Samuel, será que esse povo aí sabe e está entendendo realmente o que acontece quando você tira uma frequência errada que não é para ser tirada ou colocada? Vocês começaram a entender como que a coisa da equalização é séria? Como é necessário você entender sobre frequências, ouvir, saber definir para fazer uma equalização sem ficar rodando o botão para procurar, não sei qual é, peraí. Se você não sabe qual é, amigo, rodando o botão você não vai descobrir. Você não consegue entender, você não consegue ouvir, não consegue definir qual é a frequência. Para saber usar o equalizador, tem que saber sobre frequência. Então vamos lá, pergunta. Qual dessas 5 frequências você tiraria desse violão? Você acha que deve ser tirada para que o som fique melhor? Você ouviu aí as 5, né? Tirei cada uma delas aí. Qual dessas você tiraria nesse violão? Escreve aí. O pessoal já falou que colocava mais 10K, né? Vamos ver qual que eles vão tirar do violão. Deixa eu ver aqui as perguntas. Qual frequência tirar do violão, da microfonia no side? Detalhe, o violão tem feedback e mesmo assim da microfonia. Matheus Rezende, meu amigo, vai depender de como está seu side. O alinhamento do seu side está correto? Será que essa frequência sobrando não é do side? Outra pergunta, violão normalmente tem 2 captadores. O de rastilho, que é o microfone, que é você tem ali o controle na mão, e tem o microfone dentro. Alguns violões têm. Para palco, esse microfone não deve ser usado. Ah, mas eu gosto de fazer os 2. Fala para o seu músico que se tiver retorno no palco, esse microfone que está dentro do violão, ele capta o som da caixa do violão, é um problema da microfonia.
Normalmente 200, 160 seria o ideal para você tirar. Mas vamos lá. Qual vocês tirariam aqui? Alguém já botou aqui, eu tirei 80. 200, 80, 800. Tá bem, rapaz, tá bem diversificado aqui agora, hein? Para tirar, tem muita gente aqui tirando frequência que não deve. 800, 80, eu tiraria 80, também 315 um pouco. 80, 80. A maioria tirava 80. Ó, teve um aí, o Felipe Rodrigues bem específico, ó, menos 6 dB em 800 e menos 3 dB em 3.15. É, meu amigo. Sério negócio, hein? É isso aí. Filtrava em 80, a maioria aqui filtrava 80. Eu também filtraria em 80. Eu também, dependendo do violão, eu também filtraria em 80. Ou deixaria flat. Isso depende do violão. Tenho que aprender muito. O Lucas Salles falou aqui, meu Deus do céu. Se estiver tocando só 800. Olha, a frequência que mais sobra em violões é 200. Essa sobra, meu irmão, se tiver monitor no palco, então, e até no PA, ela vai sobrar como vibração. 200, 160 são frequências que sobram demais em violão. Mas depende do violão, depende da equalização do violão, depende da mão do músico ali, se ele sabe entregar um violão perfeito. Mas em violões normalmente sobra aí 200. Então assim, você tem que tomar cuidado quando for fazer violão. Violão não é um instrumento fácil não de equalizar, tá? Mas 80 também seria uma frequência que desse violão eu filtraria até 80. Agora vai começar os testes. Agora vamos começar a brincadeira, não é? Agora o que acontece? Agora, a gente vai fazer alguns testes. E esses testes, vocês é que vão identificar qual frequência. Nesse caso aqui é o quê? É mais 6 dB. Lê lá embaixo. Abre a tela, por favor, aí. Vamos lá. O teste 1 é violão mais 6 dB. Eu já dei a dica. Alguma dessas 5 frequências vai subir 6 dB. Você vai ter que identificar agora, ouvindo, qual foi a frequência que subiu 6 dB. E você vai responder aqui quando acabar o teste, tá? Espera acabar o teste para você responder. Como é que o teste vem? O som do violão em flat, presta atenção, porque aqui é igual prova de Enem. Você tem que analisar primeiro antes de responder. Primeiro vem o som do violão em flat. Depois vai aparecer uma interrogação e a frequência vai ser mudada, uma das 5. Uma das 5 ali vai aumentar. Depois volta o violão em flat. Então presta atenção. Quando a frequência mudar, você fecha o olhinho e imagina qual delas é. Se você tiver dúvida, não responde. Espera voltar o violão flat, porque quando ele volta para flat, aquela frequência vai voltar ao normal. Aí você fala assim, agora eu sei qual é. Porque às vezes você não descobre na hora que coloca, mas na hora que o violão volta para flat, você identifica. Então espera finalizar o teste. O teste é violão flat, a frequência modificada e depois o violão flat. Tá bom? Entenderam? Então vamos lá? Teste 1. Anota no caderninho aí para você entender se você acertou ou não. Tá bom? Ou então escreve quando eu perguntar. Não escreve antes. Segura a ansiedade aí. Vamos embora. E aí? Descobriram qual é? Cadê a música? Vamos embora. Pode escrever aí. Qual foi a frequência que mudou nesse teste? Agora ficou mais fácil, né? Depois do aquecimento, vai ficar mais fácil. Anota aí qual foi a frequência que mudou nesse teste. Fala aí. Pode escrever agora. Todo mundo respeitou. Ninguém respondeu, hein? Rapaz, o pessoal tá educado, meu amigo. Tá ouvindo primeiro para responder. Cadê?
Mas o Gabriel falou um negócio bem interessante aqui. Aqui, eu já vi aqui que alguns acertaram e outros erraram. Estão respondendo aqui. Uma galera que acertou, hein? O pessoal ficou, rapaz, essa dúvida aqui é muito top, porque são regiões, gente. Quando você erra uma frequência, você erra uma região, na verdade. Nesse caso aqui, né? Quando você errou a frequência, errou a região. Estão respondendo. Médio grave, médio. Pelo menos está todo mundo muito perto ali. Alguém colocou agudo? Não, pelo amor de Deus, não foi agudo não, gente. Confere se o fone não parou aí. Confere se seu fone não parou. Rabá agudo é diferente pra caramba. Médio, médio grave, 800, médio agudo. Bom, posso falar então a resposta? Pode. Posso falar a resposta? Então vamos lá. Não, vou falar no final do teste. No final eu falo, anota aí você, o que você escreveu, anota aí, porque no final eu vou dar a resposta de todos os testes, tá bom? Teste 1, qual foi a frequência? Teste 2, qual foi a frequência? Tá bom? Anota aí que no final eu falo qual foi a frequência de cada um teste. Então vamos lá? Vamos para o teste 2. Abra aí, Samu. Teste 2. Lembrando que primeiro vem o som flat, depois vem a mudança, e a mudança é para cima, aumenta alguma frequência. Pode ser grave, médio agudo ou agudo. Uma das 5 vai aumentar. É só você prestar atenção e falar o que aconteceu, qual foi a frequência que mudou. Vamos lá? Segundo teste. Essa é mais fácil, né? Essa não tem erro. Ou tem? O que você acha que mudou aí? Hein? Qual frequência que aumentou? É bom, né? Quando tem a colinha é fácil, né? Quando vai no ouvido é bom treinar para saber. Exatamente. Tá entendendo como é que o negócio não é tão fácil assim? Não é difícil, não é impossível. Mas esse treinamento, amigo, você precisa fazer. Agora você imagina que lá na percepção auditiva, no curso na prática, no método, você tem bateria, violão, vocal, guitarra, contrabaixo, para você entender as mudanças de frequência, para você poder treinar isso. Ainda tem outros treinamentos em relação à percepção auditiva, né? Que é bem interessante. Médio, grave, 80, médio, grave, 80, 315. Não, 315 não foi não, filho. Grave, médio, agudo, também não. Rapaz, tem gente errando aí frequências fáceis, hein? Não é? Frequências fáceis. Vamos lá para o terceiro teste? Então vamos. Anota aí que eu vou falar no final, tá? Anota aí. Acabamos não. Estamos só começando aqui os nossos testes. Agora vamos lá. Terceiro teste. Presta atenção, por favor. Tá? Ouça a mudança e deixe voltar o flat para você poder saber se realmente é aquela mudança que você escolheu, tá bom? Atenção, vamos lá, terceiro teste. Ah, peraí que eu não falei um negócio aqui. Essa agora é menos 6 dB. Eu tô dando a dica primeiro, não tô sendo tão ruim assim. A mudança agora vai tirar alguma dessas 5 frequências. Só uma. Pode ser grave, pode ser médio agudo ou agudo. Uma das 5 aí, eu vou tirar 6 dB. Tá bom? Agora é para baixo. Eu esqueci de falar isso. Vamos embora.
Ficou mais fácil? Agora tirou. Vamos adiantar? Vamos embora. Vamos para o quarto teste. Responde não. Anota aí que eu vou falar a resposta no final. Vamos para o teste 4. Esse teste 4 agora, põe na tela, por favor. É mais 6 dB. Ou seja, uma dessas 5 vai subir mais 6 dB. Vamos embora? Anota aí. Rapaz, essa quem errar leva uma coça. Essa todo mundo vai acertar, né? Essa quem errar tem que tomar a coça depois. Tô brincando, gente, tô brincando. Acontece, mas essa é muito fácil, né? Essa é frequente, todo mundo consegue identificar fácil. Porque ela é muito presente aí. Então todo mundo vai acertar essa aí, né? Teste 4 já foi então? Todo mundo vai acertar. Olha lá, não tem jeito, o pessoal já está respondendo. Anota, gente, anota para não responder. Anota para não responder agora, tá? Eu vou falar no final e vocês falam assim, acertei, errei 3, errei 2, acertei 4, acertei tudo, errei tudo. No final vocês respondem. Vamos lá para o quinto teste. E agora a gente vai fazer uma surpresa. Presta atenção agora. Dá uma lida aí embaixo. Agora o teste 5. São vocês que vão descobrir se aumentou ou abaixou. Pode ser para cima ou pode ser para baixo. É você que vai descobrir. E quando você for anotar, você bota assim, ó, menos agudo, por exemplo. Ou se você achar que foi mais agudo, coloca lá, mais agudo. Entendeu? Coloca o que você acha. Qual a frequência que mudou, se foi para mais ou se foi para menos. Agora é você que vai responder. Tá bom? Vamos lá. Teste 5. Agora ficou fácil demais, né? Essa aí todo mundo vai acertar. Tem jeito, né? Isso aí também muda completamente o som do violão, né? Fica um negócio estranho, né? Eu já sei até para onde foi e qual foi a frequência, lógico. Agora aqui, quem está entrando agora não está entendendo nada, estamos fazendo testes de frequências. Para que você entenda o que acontece quando apenas uma frequência de 31 frequências, que tem um gráfico, é mudada no som de um instrumento, por exemplo. A gente, quando fala como usar o equalizador, antes de você aprender a usar a ferramenta, você tem que aprender o que é frequência, né, filho? A ferramenta principal é o seu ouvido. É ela que vai determinar qual a frequência você vai tirar ou colocar num equalizador. Agora você já entendeu que o equalizador, ele tem ali o recurso de você colocar ou tirar frequências. Não é evidente que de mesa para mesa tem diferente de equalização. Pode ser equalizador de bandas, 2 bandas, 3 bandas com mid sweep, pode ser um paramétrico de mesa digital ou um gráfico, como eu mostrei aqui, que tem 31 frequências e que cada uma delas tem diferença sim no áudio que você está equalizando, tanto para cima quanto para baixo. Entendeu agora? Estamos fazendo um teste no violão e mudando pelo menos uma de 5 frequências apenas. Eu escolhi uma de grave, uma de médio grave, uma de médio agudo e uma de agudo. Bom, vamos para o nosso último teste, que é o teste 6. E esse teste 6, de novo, é você que vai descobrir se ela subiu ou se ela desceu. Qual das 5 frequências subiu ou desceu? Escreve do lado, mais ou menos. O que você acha aí? Tá bom? Vamos embora? Último teste.
Vamos lá que me deram aqui a cola aqui das frequências. Vamos lá. Vamos para a resposta? Está aqui na minha mão, ó. Todas as 5. Vamos lá? Vamos ver quem acertou, quem errou mais? Então vamos embora. Teste 1. Quem falou médio acertou. Teste 1. Médio. Não é médio agudo e não é agudo. Médio. Teste 2. Grave. Ok? Teste 3. Médio agudo. Quem colocou médio agudo no teste 3, acertou. Teste 4. Agudo. Exatamente. Agudo. E agora no 5 e no 6, o teste 5 foi mais médio grave. Aumentou o médio grave. O teste 5 você tem que escolher se era para mais ou para menos. Quem colocou médio grave, acertou. E o teste 6, essa é bem fácil, mais agudo. Vamos lá. Quantos você acertou? Seja honesto, hein? Vou pontuar uma situação aqui, que é sobre o treino do ouvido. Porque no teste 5, quando você falou de mais médio grave, botou mais médio grave, muita gente comentou que tirou o agudo. Quando subiu o médio grave, as pessoas colocaram menos agudo, menos 10K, menos 10K, menos 10K, menos 10K, que tiveram a impressão que realmente parecia que tirou o agudo, mas na verdade foi a frequência de médio grave que subiu. Exatamente, mas aí é que eu falo, espera voltar o flat, que você vai perceber que o agudo não mudou, o que mudou foi o médio grave. Isso é muito importante. Boa, Samuel, boa. Porque tem muita gente que fala assim, não tira agudo, não, aumenta o grave. Não, peraí, o que está sobrando é agudo, não é para dar mais grave, é para tirar uma frequência. Isso é importante porque realmente quando você sobe uma frequência, parece que a outra desaparece, mas tem que saber qual que está subindo. Gente, você imaginou como é que é importante essa questão da percepção auditiva? Eu pego sempre nisso, eu falo sempre, gente, ouvido é primordial. É com o nosso ouvido que eu faço a mixagem. É com o meu ouvido que eu faço uma equalização. Não adianta você aprender a usar o equipamento se eu não sei qual é a frequência que eu vou tirar, meu irmão. Entendeu? Uma mesa de som que tem grave, médio, agudo. Grave 80, médio 2,5, agudo 10K. Qual é a frequência que está sobrando? É médio? Eu vou no médio. Qual é a frequência que está sobrando? É agudo? Eu vou no agudo. Qual que está faltando? Eu só tenho 3 ali para ajustar. Eu não tenho mais frequências para ajustar, só tem 3 ali. Então não é tão fácil assim. É fácil de você, quando você sabe qual é a região, legal, você vai direto no botão e faz. E quando você não sabe, como agora ele falou agora, aumentou o médio grave, o pessoal achou que o agudo tinha sumido. Não, o agudo não sumiu. O que subiu foi o médio grave. E aí? Cadê as respostas? Cadê? Acertei 1, 3, 4 e 5. Coloquei médio grave. Acertei 4, acertei 2. André Bode acertou as 5. Davi também acertou as 5. Rapaz, tem gente bom aqui de ouvido, hein? Cláudio acertou 5. Andarion acertou 4. Quem mais? Cadê? Acertei. Pessoal, seja honesto nas respostas, tá? Por favor. Acertaram 4, acertei 3. Eu empatei, acertei 3, errei 3. 3 acertos, errei 1. Na verdade, quem acertou tudo, hein? Ninguém acertou tudo, não? As 6? Errei 5. Meu André Borges, errou 5 ou acertou as 5, André? Pô. Acertei 1 e a 5. Acertei 4, 3 só. Que vergonha nada. Vergonha nada. Médio grave e médio agudo é mais difícil de definir. Não, médio grave é facinho de definir. O que é difícil é grave. O grave, dependendo do fone, você não percebe. Mestre, muito bom essa aula. Só Deus para te recompensar por esse ensinamento. É isso. Acertei todas, graças a Deus. Agora só. Isso é só um teste auditivo feito para quem acha que equalizador é uma ferramenta que é só você saber para que serve. Amigo, equalizador é para colocar ou tirar frequência. Se você tem mesa analógica
Se a tua mesa não tem marcado do lado do botãozinho de agudo, médio ou grave qual é a frequência, vai no manual. Pesquisa no seu manual qual é o agudo, qual é a frequência de agudo que você está ajustando. Porque tem uma frequência de agudo para ser ajustada e tem que estar escrito ali. Se não está, está no manual. Então, assim, qual é a frequência de médio da minha mesa? Eu não sei. Dá uma olhada no botão do lado, você vai entender qual é de médio. E detalhe, você tem aquele médio para você poder tirar e colocar. É evidente, é um médio de mesa analógica, né? A gente fala que é frequência de pico, que é sine, que é um sino, porque ela arrasta, faz frequências em volta. Não é somente aquela frequência. Você tem ali uma largura de banda porque você arrasta as frequências em volta. Então algumas vão junto e outras também quando você tira junto. Mas a de pico está escrito no manual ou na sua mesa. Deve ser 2,5. A maioria das mesas 2, 2,5. E a de grave ou é 80 ou é 100. Mas aí já é shelving. É um filtro que você tira as frequências de 80 até 20 Hz. É uma prateleira que você levanta e abaixa tudo. Agora, isso é para você entender como é que é importante saber sobre frequências. Entenderam como usar um equalizador? Sabendo frequências. O equalizador nada mais é do que uma ferramenta que você tem ali botões que você ajusta volume de cada frequência. Agora, a dica que eu vou dar, anota aí para quem equaliza, para quem tem essa ferramenta aí chamada equalizador gráfico, que é essa aqui, ó. Vem para cá, o Samuel, por favor, para a mesa. Para quem tem essa ferramenta aqui chamada equalizador, preste bem atenção numa coisa. Quando eu subo uma frequência, na minha voz, por exemplo, vou subir aqui 10.000, ó, ei, subi 10.000. Vou subir agora 6.300, tá vendo? Vou subir agora 3.15. Vou subir agora 630, vou subir agora 500, vou subir... Olha só, dá uma olhada no que acontece na minha voz. Eu só subi 6 frequências. 6 apenas. Você percebeu que eu destruí o som do microfone? Eu simplesmente... A minha voz continua a mesma, mas o som do microfone mudou completamente. Apenas 6. Então eu vou fletar. Peraí que eu apertei o botão errado. Vou fletar de novo aqui as frequências. Cadê o equalizador? Fletei. Vamos aqui para as outras 3. Fletei. Pronto, voltou a voz para o normal, agora sem equalização. Entenda uma coisa. Quando você for usar um equalizador, preste atenção. Equalize frequências na quantidade que você estiver usando. Procure tirar mais e colocar menos. Quando você coloca uma frequência, você está aumentando o volume daquela frequência. É muito mais fácil você ter sobras, microfonias, quando você aumenta uma frequência do que quando você tira. Quando você tira, você não tem. Então, quando você for equalizar, tire mais e aumente menos. Porque quando você aumenta, você está aumentando uma frequência que pode, por exemplo, sobrar no violão, pode sobrar no PA, pode sobrar no grave. Não é que você não tenha que subir. Sim, se for necessário, suba. Mas, de preferência, tire mais do que você coloque. É uma dica do Aguinaldo. E outra coisa que é uma dica de técnico. Se você, no equalizador gráfico, preste atenção lá na sua igreja, no teu som, na sua banda. Você tem um gráfico lá na sua igreja? Tem. Olha para ele. Conte ali quantas frequências tem que você já modificou, tanto para cima quanto para baixo. Se tiver mais de 15 frequências, amigo, eu te aconselho a fletar e começar de novo. Porque 15 frequências mexidas num gráfico, irmão, você mudou completamente o som, seja do seu PA, seja da sua voz, seja do seu bumbo, que seja. Mexeu em mais de 15 frequências, meu amigo, é um negócio radical. Você muda completamente. Principalmente se tiver cor de barriguinha, sorriso, né? Imagina fazer aqui um sorriso na minha voz. Vamos lá? Vamos fazer aqui um sorrisinho na voz? Para você ver como é que fica legal o sorrisinho, né? Vamos fazer aqui um sorrisinho. Vamos lá. Samuel, sorrisinho, ó. Pensa bem, se lá na sua igreja esse gráfico tiver desse jeito aqui, ó. Dá uma olhada aí. Tá bonito assim? Oi?
E olha que eu não mexi nem 15, hein? Ah lá. Oi, alô. O que aconteceu com a voz, hein? Vamos desligar esse gráfico aqui, vamos? Tirar essa coisa daqui. Vamos só desligar ele. Ei. Olha como voltou, não é? Ou seja, o som está muito ruim. Fleta o gráfico e veja como fica. Parte dele. Frequência é importantíssimo que você aprenda antes de usar a ferramenta equalizador. Senão você vai destruir o som original porque você não sabe o que é frequência. Tá bom? Bom, essa foi a aula de hoje. Como usar um equalizador. Antes, aprenda a usar a ferramenta ouvido. Treine os seus ouvidos para que você saiba exatamente o que são frequências. De preferência, as regiões. Grave, médio e agudo, né? Ou essas 5 que eu passei aqui, grave, médio, médio agudo e agudo. Não precisa saber as 31. Se souber a região, você já vai no ponto certo para fazer uma equalização interessante.